À medida em que o livro Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Stan, vai progredindo, né, na sua abordagem, que a gente vai passando capítulo a capítulo, tende a ocorrer uma certa transformação, né, ou tende a se aprofundar uma certa mudança de ênfase no modo como a argumentação do livro é construída. Né? De fato, todo o livro está organizado, parcialmente pelo menos, né, com base em uma certa cronologia histórica. E o próprio Robert Stan, logo no início, chama a atenção para problemas que podem estar relacionados a essa abordagem cronológica. Particularmente destaca muito, né, que essa abordagem cronológica não deve fazer com que a gente pense que as teorias do cinema são uma progressão linear, uma evolução, né, um desenvolvimento progressivo, né, enfim, em que as teorias se substituem umas às outras, em que uma teoria melhor sempre sucede uma teoria que seria mais problemática, ou enfim, mais questionável, ou simplesmente errada. Né? De fato, isso está relacionado com a própria lógica da pesquisa e do conhecimento em ciências humanas, de um modo mais geral, né? Em que as teorias não operam tanto, pelo menos dessa forma baseada na falsificação, né, de teorias anteriores, para usar o termo mais técnico, né, no falseamento das teorias. De fato, em vez disso, né, nas teorias do cinema, assim como em outros campos das ciências humanas, de um modo geral, né, predomina uma certa convivência de paradigmas explicativos e de teorias, uma convivência nem sempre dialógica, né, ou nem sempre autoconsciente, né, mas que com muita frequência envolve diálogos entre diferentes contextos e tendências teóricas. Então, Robert Stan propõe essa abordagem que em alguma medida, um panorama cronologicamente organizado das teorias do cinema no seu livro, ao mesmo tempo que ele chama a atenção para os limites e para a necessidade de que a gente não entenda essa cronologia como uma evolução linear, e para a necessidade que a gente estabeleça relações que atravessam essa cronologia, que reposicionam esses autores e autoras que ele vai apresentar no decorrer dos capítulos. E, de fato, já no início isso aparece, né? Ele tenta antecipar ideias, ele tenta indicar como autores inaugurais eventualmente estão relacionados com desdobramentos posteriores, etc. Mas, efetivamente, no decorrer do livro, vai se aprofundando um pouco uma mudança de ênfase, em que a gente passa mais decisivamente, né, de uma tendência mais cronologicamente ordenada de apresentação de teóricos e teóricas para o que caracterizaria talvez toda a segunda metade do livro, que é muito mais da ordem de um certo entrelaçamento e convívio, né, enfim, de uma concorrência talvez entre diferentes abordagens que são simultâneas historicamente, ou que convivem, né, que se sobrepõem mais. Ao mesmo tempo que isso ocorre, o livro começa a fazer com mais ênfase, talvez, né, algumas especificações ou alguns recuos em que ele recupera também o que já foi apresentado e teóricos e referências de outros contextos para falar do que está acontecendo ali no percurso que o livro está fazendo. Né? E aí é justamente disso que se trata, de um recuo desse tipo e de uma atenção desse tipo a um teórico e a um artista de um outro contexto histórico que tem um impacto muito grande no contexto em que o capítulo se situa, que está em jogo, é justamente isso que está em jogo no capítulo 20, sobre a presença de Brecht. Né? Brecht, de fato, pode, grosso modo, né, ser situado entre um conjunto, né, de abordagens marxistas, não estritamente na escola de Frankfurt, evidentemente, né, mas um conjunto de abordagens marxistas que atua no contexto
euro-ocidental na primeira metade do século XX, né, em que a gente encontra autores como Georgi Lukács, também, com quem Brecht debateu muito em sua vida, sobretudo a respeito da questão do realismo. Né? Lukács é conhecido como uma espécie de defensor do realismo literário, a partir de uma série de noções, né, como relativas à importância do realismo e a uma certa compreensão crítica do Lukács, né, a respeito da literatura modernista, e Brecht talvez seja mais próximo, né, do contexto modernista na literatura, mas também no teatro, né, enfim, nos seus diversos campos de atuação. E de fato no teatro é que Brecht formulou algumas das ideias que se tornaram mais influentes desde a década de 20 e 30 aproximadamente, né? E é aí então que talvez a gente encontra uma fonte, né, da influência do Brecht, ou da presença, né, como diz Robert Stan, do Brecht, nas teorias do cinema que estão sendo feitas justamente nos anos 70, 60 e 70. Né? O Robert Stan dá início ao capítulo sobre a presença de Brecht, justamente, né, depois de vir ali da abordagem que ele fez, né, de questões relacionadas ao estruturalismo, ao impacto, né, do estruturalismo nas teorias do cinema, entre outras questões, né, enfim, que são abordadas nos capítulos anteriores, o terceiro mundo, né, as teorias do terceiro mundo, etc. E logo depois disso, ele inicia o capítulo falando dessa presença de Brecht nas teorias dos anos 60 e 70, justamente chamando a atenção para como uma certa teoria que ele chama de esquerdista, né, leftist, predominante ali nos anos 60 e 70, segundo a abordagem dele, tanto na Europa como no terceiro mundo, ela dá continuidade, nos termos do Robert Stan, né, abre aspas, a uma discussão estética iniciada nos anos 30 por Bertolt Brecht, autor que desenvolveu uma forte crítica de inflexão marxista do modelo realista dramático, operante tanto no teatro tradicional como no cinema hollywoodiano. Fecha aspas. Então, com essa introdução, né, é que a figura do Brecht aparece na perspectiva do Robert Stan, né, como uma figura extremamente central, né, desse contexto dos anos 60 e 70. Posterior, né, um contexto posterior ao próprio falecimento do Brecht em 1956, mas um contexto no qual as suas ideias, sobretudo a respeito do teatro, vão se revelar cruciais para o modo como se está pensando o cinema. Né? E aí, então, Robert Stan vai, de fato, fazer uma série de listas nesse capítulo, né, destacando quais seriam alguns dos objetivos e alguns dos procedimentos propostos pelo Brecht para abordagem, né, para a elaboração, para a construção de um teatro que questiona o referencial do realismo dramático burguês, consagrado desde o século XIX, sobretudo, e que propõe outras possibilidades de expressão artística, né, sobretudo a partir do teatro. Mas boa parte desses objetivos do Brecht são, segundo o próprio Robert Stan, né, igualmente aplicáveis ao cinema. Né? E aí ele vai, então, fazer uma discussão, ou melhor, uma listagem mesmo, né, de alguns desses objetivos. São vários. Né? Um deles, o primeiro, que é mencionado pelo Robert Stan, é justamente a ideia de que é preciso criar um espectador ativo. Né? É preciso fazer com que o espectador do teatro épico, que é o projeto do Brecht, né, seja convocado a uma determinada atividade diante da representação teatral, diante do texto, diante da obra. Né. Da mesma forma, no contexto do cinema, várias teorias dos anos 60 e 70, né, recuperam noções
relativas a essa importância, né, de um certo, de uma certa atividade espectatorial, né? Então, por um lado, né, a gente tem teorias, por exemplo, como aquelas do Christian Metz, sobre a situação cinematográfica como uma situação de submotricidade e hiperpercepção, que tendem a enfatizar uma certa ideia de que o espectador, sobretudo do cinema dominante, né, é colocado numa posição que tende, né, a ser uma posição de menor atividade e engajamento na construção da narrativa, né, como se tudo fosse apresentado para o espectador segundo um trabalho que ele não precisa fazer, digamos assim. É nesse sentido também que figuras como Jean-Louis Baudry, por exemplo, formulam talvez um projeto verdadeiramente, né, de um cinema que interrompa esse modo de funcionamento do aparelho, não apenas uma estética, mas o próprio modo de funcionamento do aparelho baseado na produção de uma ilusão de continuidade. E para fazer isso, justamente, é preciso convocar o espectador para assumir um papel, né? Assumindo esse papel, no teatro como no cinema, o que vai se tornar a chave para a experiência do espectador vão ser justamente outras possibilidades que não aquelas que são garantidas ou buscadas por um cinema dominante, né, clássico hollywoodiano, ou por um teatro dramático burguês, que é uma das matrizes, né, do cinema hollywoodiano. E entre as coisas que vai ser recusada ou rejeitada por esse teatro épico do Brecht e pelas suas versões possíveis no campo do cinema, está o voyeurismo característico da imagem cinematográfica, né, e associado a isso uma rejeição também da quarta parede, da convenção da quarta parede como uma convenção que sustenta o voyeurismo, né? Por que ela sustenta? Porque é a lógica ou a regra, talvez, né, da quarta parede que, impedindo que, por exemplo, um personagem olhe diretamente para o espectador e o interpele, faz com que o espectador possa entrar numa relação ilusionista com a narrativa, na qual o espectador ocupa o lugar de voyeur, né? Aquele que vê sem ser visto, justamente porque ninguém devolve a ele o olhar. Questionar a quarta parede, questionar essas possibilidades, né? Essa busca, talvez, do ilusionismo, é justamente o que marcou uma centralidade ali, né, das propostas do Brecht, e evidencia, né, o segundo ponto levantado pelo Robert Stan, né? Então, primeiro ponto, espectador ativo; segundo ponto, a rejeição do voyeurismo da quarta parede. Em terceiro lugar, o Robert Stan menciona também a ideia de que é preciso não que o teatro ou o cinema sejam populares, mas que eles venham a ser populares, né? E aí tem uma certa formulação de que a ideia não é satisfazer o desejo espectatorial, como muitas vezes se diz que a indústria cultural, de modo geral, faz, né? E é parte de toda uma discussão da própria escola de Frankfurt, essa noção, né, de como a cultura produzida pela indústria cultural é uma cultura da satisfação dos desejos espectatoriais. Né, nesse sentido, o melodrama cinematográfico, por exemplo, pode ser entendido como um gênero marcado por essa ideia de uma satisfação do desejo espectatorial, com base naquilo que o Ismael Xavier, num texto famoso, descreve como a sedução da moral negociada, né? Então o melodrama negocia uma solução moral que é sedutora para o espectador, porque satisfaz os desejos, né, narcisistas do próprio espectador. E, em vez disso, justamente a proposta do Brecht, em vez de satisfazer esse desejo, é transformá-los ativamente, né? Exigindo esse engajamento ativo do espectador, confrontando o voyeurismo
ao qual ele tende a ser destinado, né, no teatro dramático ou no cinema clássico, o que o teatro épico e o cinema contra-hegemônico deveriam fazer é justamente se engajar numa transformação do próprio desejo espectatorial. O quarto ponto, depois dessa lógica da transformação do desejo, é justamente a rejeição da dicotomia entre entretenimento e educação. Para o Brecht, é possível que a educação ocorra, né, a educação das massas, ou a educação do público, enfim, que exista uma dimensão educacional, formativa, crítica e reflexiva na própria experiência do entretenimento associada às artes, sobretudo às artes populares, né, como o próprio cinema. E rejeitando essa dicotomia, né, essa compreensão de que uma coisa estaria separada da outra, o que o Brecht propõe é que justamente é preciso explorar as possibilidades de combinação. Para fazer isso, justamente ele vai, no quinto ponto, né, levantado pelo Robert Stan, basear as suas formulações, o Brecht, numa crítica aos abusos da empatia e do pathos, né, aos abusos de uma lógica de identificação empática do espectador com os personagens e de uma lógica de ênfase no sofrimento, né, das diferentes personagens. Para isso, Brecht também faz, sexto ponto, Robert Stan, uma rejeição de uma estética totalizante, né, para a construção das obras. Uma estética totalizante no sentido de que uma estética única controla toda a obra. Né? Justamente porque interessa rejeitar uma lógica da empatia e do pathos, é interessante explorar diferentes inflexões possíveis dentro de diferentes organizações de uma obra que não se totalizam plenamente. Né? Então tem uma exploração tanto do fragmentário, de um modo geral, como de possibilidades de montagem disjuntiva, vamos dizer assim, entre elementos distintos, díspares entre si. Né? E aí isso tudo está relacionado com uma certa crítica, é o sétimo ponto levantado pelo Robert Stan, uma certa crítica ao modelo da tragédia aristotélica como uma espécie de modelo nobre, né, consagrado da alta cultura, que seria adotado, né, pelo teatro, assim como em alguma medida pelo cinema. No modelo da tragédia aristotélica, né, o grande horizonte da tragédia é o momento da catarse, na interpretação do Aristóteles, né, o momento catártico que produz um impacto emocional profundo a partir de uma série de outras coisas, né, da revelação do destino trágico que se impôs sobre os personagens para os próprios personagens e das consequências disso. A catarse é o momento ao qual o próprio espectador e o público, de um modo geral, é conduzido segundo esse modelo. Né? Em vez de orientar a produção artística, narrativa, né, teatral e cinematográfica para a catarse, o que a crítica ao modelo da tragédia aristotélica implica é justamente a necessidade de que aquele espectador ativo, né, crie sua própria história a partir do que lhe é apresentado, eventualmente de maneira desconexa ou não plenamente integrada. E ao convocá-lo para criar sua própria história, de certa maneira, o que está sendo proposto é que a própria arte convoque a ação, né? Convoque a praxis no sentido político desse termo, no sentido marxista, né? Colocar a mão na massa no sentido de uma transformação da sociedade. A arte como chamado para a praxis é o oitavo ponto, né, mencionado pelo Robert Stan. O nono ponto diz respeito ao modo de construção das personagens, que deixam de estar ordenadas, né, e pensadas a partir de uma lógica de psicologização e fechamento, dentro de uma coerência suposta, né, de cada personagem, e passam a ser entendidas
como instâncias potencialmente contraditórias, né? Os personagens, então, são instâncias em que se revelam contradições sociais, né? E que não necessariamente se comportam o tempo todo de forma coerente, justamente porque expressam no seu próprio comportamento, de maneira nem sempre consciente como personagens, né? Um conjunto de contradições. O 10º ponto, então, é a ideia de que o sentido, né, da narrativa, da peça, do filme, é construído de maneira imanente e não transcendente, ou seja, ele não é concedido a partir de uma transcendência ideológica, divina ou teológica, né, de uma transcendência discursiva, em todo caso, ou seja, de algo que está fora da própria obra e que vai ser um fator decisivo para a sua explicação, mas ao contrário, a própria obra constrói os sentidos com os quais ela trabalha de maneira imanente. E para fazer isso, ela vai justamente atuar ativamente sobre os espectadores, convocando-os para uma certa atividade e, de certa maneira, confrontando os espectadores com essa própria atividade, né? E para isso, então, faz todo sentido para o Brecht propor para o seu teatro procedimentos de divisão da própria audiência, né, do próprio público, sobretudo em termos de classe social, em que confrontar o espectador com evidências do seu pertencimento de classe é uma maneira de colocá-lo para pensar sobre a sua própria posição na sociedade e, portanto, se engajar num processo de transformação social, né, a arte como chamado para praxis, como no ponto anterior. Então, o 11º ponto mencionado pelo Stan é essa divisão da audiência, a possibilidade de, por meio dessa divisão, sobretudo em termos de classe, mas também, né, é possível imaginar outras possibilidades, confrontar o espectador com o seu próprio lugar, não apenas diante da obra, mas na sociedade. O 12º ponto mencionado pelo Robert Stan é a proposta, o objetivo de que é preciso transformar as relações de produção da arte e da cultura, né? Transformar a própria lógica da produção, o próprio modo de produção, né? As relações que definem o modo de produção da arte e da cultura no contexto do capitalismo, dos grandes temas, né, dos teóricos da escola de Frankfurt, são justamente confrontadas por figura como Brecht, em nome, né, de transformações nessa própria lógica produtiva. E o 13º objetivo mencionado pelo Robert Stan diz respeito ao modo de construção da narrativa e há uma ideia de que é preciso desvelar uma rede causal dos comportamentos e dos momentos e situações de uma narrativa, não em termos de uma causalidade psicologizante ou de uma causalidade da verossimilhança apenas, né? De um realismo naturalista, talvez, que predomina, por exemplo, no cinema hollywoodiano e naqueles que o tomam como modelo. Mas, em vez disso, o que Brecht defende é um realismo entendido em termos de representação social, né? Em que desvelar a rede causal do que se mostra e se elabora numa narrativa é desvelar um processo muitas vezes oculto na lógica do comportamento social. Um processo oculto que é preciso explicitar, né? Então, da mesma maneira que Marx teria explicitado, né, o processo oculto de extração da mais-valia do patrão, né, em cima do trabalho do trabalhador, que define a relação capitalista de produção, no teatro e no cinema seria preciso desvelar a própria rede causal daquilo que está sendo representado, né, em termos sociais, portanto, em termos de classe também. Né. Para fazer tudo isso, né, um dos grandes objetivos do Brecht era a produção daquilo que ele cunhou com base num conceito
de Verfremdungseffekt, né, traduzido eventualmente como efeitos de alienação, ou efeito de estranhamento, ou desfamiliarização, que são efeitos que visam justamente a retirar o espectador daquela posição ou daquela postura que ele está condicionado a adotar diante das narrativas, né? Confrontar o espectador e exigir que ele seja descondicionado, digamos assim, né? Produzindo um estranhamento que conduz à reflexão e à praxis, em última instância. E, finalmente, o 15º objetivo mencionado pelo Robert Stan, atribuído por ele ao Brecht, né, relativo à ideia de que o teatro, e por extensão, né, por adaptação, o cinema, deve ser, nesses termos, ao mesmo tempo crítico e divertido. Né? E para o Brecht é muito importante esse horizonte de que o teatro épico que ele está propondo, por exemplo, provoque o divertimento, o riso, a emoção, enfim, diferentes afetos, né, de envolvimento afetivo e emocional do espectador, por analogia com o esporte e o circo, né, com o que se faz no esporte e no circo. Esse tipo de engajamento interessa ao Brecht. Né? Não é só, não se trata apenas de narrativas intelectualizadas, né? Ao contrário, são narrativas que ele pretende que sejam, né, dentro de um vir-a-ser popular, comparáveis, análogas àquelas experiências que o esporte e o circo ocasionam, ao mesmo tempo em que combinam com elementos críticos. Né? E aí, então, além desses objetivos específicos, o Robert Stan destaca uma série de técnicas para alcançá-los que são exploradas pelo Brecht. Né? Como é que você cria o efeito de estranhamento, de alienação ou de desfamiliarização? Como é que você confronta o voyeurismo? Né? Enfim, todos esses objetivos mencionados são buscados pelo Brecht com base em alguns procedimentos, né, algumas técnicas mesmo de construção teatral. E aí, então, entre as várias técnicas, né, uma primeira mencionada pelo Robert Stan é justamente a ideia de que é preciso fraturar o mitos, né, a narrativa como mitos, como unidade, como integração coerente e fluida, e fraturando a narrativa, se deve criar o que o Brecht entende como um teatro de interrupções, né, que não é nem orgânico e nem aristotélico. Esse teatro de interrupções anti-orgânico e anti-aristotélico do Brecht está marcado justamente por momentos de interrupção explícita do próprio processo da narrativa, né, em que, por exemplo, né, temos uma situação dramática X e aí um personagem, ou enfim, um ator interrompe essa situação para comentar o próprio lugar do personagem, para interpelar o público, para se dirigir diretamente ao espectador. Né? É essa a lógica do teatro de interrupções que é também, em alguma medida, adaptável ao cinema. Né? Fazer um cinema em que o fluxo da narrativa em continuidade, de acordo com o paradigma clássico hollywoodiano, é perturbado, né? Em que interrupções na continuidade, descontinuidades são exploradas criativamente. O segundo procedimento ou técnica é baseado numa recusa de heróis ou astros, né, de toda a dramaturgia orientada pelo enaltecimento de heróis, né, ou grandes astros narrativos. Associado a isso está um terceiro procedimento ou técnica relativo à despsicologização das personagens. Um procedimento importante justamente para que elas possam ser expressivas das contradições sociais, né, que é um dos objetivos do Brecht, que as personagens expressem também contradições, que não sejam plenamente fechadas numa certa coerência imaginária. Né. E aí, para justamente essas personagens despsicologizadas, né, entrarem numa relação com as representações, com as contradições sociais que elas representam,
interessa ao Brecht adotar um procedimento de expressão mimética e gestual das relações sociais, né? Inscrever relações sociais na própria gestualidade dos corpos em cena, inscrever no gesto ou explicitar nos gestos reconhecíveis da vida social as suas dimensões expressivas das contradições dessa vida, né? Então, determinadas posturas, determinados modos de construção do corpo pela vestimenta, né? Uma noção expandida mesmo de como se constrói um gesto a partir de uma série de variáveis cênicas, né, e dramatúrgicas, interessa justamente para que as próprias relações sociais sejam expressas dessa forma, né? E essa expressão vai ser muito buscada por meio de essa expressão das contradições das relações sociais vai ser buscada por meio de um endereçamento direto ao espectador, né? A quinta técnica mencionada pelo Robert Stan. Esse endereçamento direto ao espectador é muito famoso, muito associado ao nome do Brecht, sob a forma de uma ideia de quebra da quarta parede, né? A ideia de que, em vez de respeitar a convenção de não olhar diretamente para o espectador, a personagem pode, em algum momento, se voltar a ele, né? E isso pode ter um efeito explorado, né, pela narrativa. Da mesma maneira que o espectador pode ser diretamente interpelado, né, por um personagem ou por alguma instância, mesmo que não seja um personagem, um narrador, um comentador, etc., na narrativa, né, na peça ou no filme, um sexto procedimento complementa esse com uma série de interesses, né, de buscas por efeitos de tableau. Né? Tableau é a palavra francesa para quadro, né, para a ideia de compor quadros expressivos de determinadas situações, quadros inclusive estáticos eventualmente, né? Isso vai ganhar uma força muito grande no campo do cinema, justamente onde essa estética do tableau tem um lugar desde a história do primeiro cinema. E o tableau interessa porque ele permite condensar uma situação de maneira expressiva e interpretativa das suas contradições, né? E, portanto, das relações sociais que definem essa situação. Para compor esses recursos aí, né, junto com esses recursos de endereçamento direto ao espectador ou efeitos de tableau, tá também um estilo de interpretação que o Brecht defende, né? Uma interpretação que a gente pode descrever, nos termos do Robert Stan, como distanciada, né? Tanto na relação do ator com o papel que ele representa, como na relação do ator com o espectador, né? Ou do papel com o espectador. Há efeitos de distanciamento, justamente para uma tomada de consciência ser possível. Dentro disso, muitas vezes a ideia é que interpretar um texto dramatúrgico pode ser equiparado a citá-lo simplesmente, né? Não interpretá-lo no sentido profundo, né? Assumindo interpretações emocionais ou emotivas daquele texto, né? Mas ao contrário, simplesmente enunciá-lo, né? Como se estivesse citando esse texto. É uma estratégia para justamente criar esses efeitos de estranhamento, né? Tão buscados pelo Brecht. Ao mesmo tempo em que o texto pode ser meramente citado como uma estratégia possível nessa construção dramatúrgica, em alguma medida que desconstrói a si mesma, interessa para o Brecht, e aí chegamos no nono ponto, né, explorar uma separação muitas vezes bastante radical dos elementos que compõem a situação dramática, enfim, a cena, né, e a obra, de um modo geral. Né? Os elementos que compõem a obra vão ser muitas vezes separados e pensados de maneira separada, né? Não porque eles vão ser desconsiderados nas suas relações entre si, mas ao contrário, porque interessa reflexivamente interrogar essas relações, né, entre as cenas de uma peça ou entre as pistas que compõem essa peça ou esse filme, né, no caso do cinema. Justamente explorando essa multiplicidade de elementos na sua separação entre si,
interessa para o Brecht explorar o multimídia no teatro, né? E explorar isso de maneira disjuntiva, né? Não de maneira ilusionista e naturalista, incorporando as coisas como se fossem compor uma totalização, mas ao contrário, chamando atenção para descontinuidades para a produção justamente dos efeitos de estranhamento a partir dessa exploração disjuntiva de múltiplos meios, né? Esse é o 10º ponto, a exploração disjuntiva de múltiplos meios. E, finalmente, o Robertson também menciona um 11º procedimento ou técnica do Brecht que tem a ver com a ideia de reflexividade, né? E com a ideia, portanto, de criar a própria, uma consciência do próprio processo de criação artística, estética da obra e oferecer isso para o espectador também, né? Interessa encenar esse próprio processo, né? O Robert Sturm, com base então nessas explanações das ideias do Brecht, vai chamar atenção para algumas influências que o Brecht mantém justamente nos anos 60, 70 aí, né? Por exemplo, a influência que ele tem nas formulações do Peter Wollen, vinculado ao British Film Institute, né, o Instituto Cinematográfico Britânico, e associado a uma certa versão do estruturalismo, né, no contexto anglófono, inglês. E Peter Wollen tem uma ideia muito importante, né, que enfim, é a ideia de uma contraposição entre o cinema mainstream, hegemônico, e o que ele chama de contracinema. Nessa ideia do contracinema estão vários elementos tributários a uma certa leitura do pensamento brechtiano. O Robert Sturm destaca vários deles. A ideia de que a narrativa não é transitiva, ou seja, ela não se destina a um outro objeto, né? e a uma moral ou a uma emoção que ela vai desencadear e que se encerra ali. Mas ao contrário, ela é intransitiva, ou seja, interessa a narrativa na sua intransitividade, no modo como ela imanentemente se organiza e revela o seu próprio processo, né? Além disso, o Peter Wollen enfatiza muito que o contracinema é um cinema do estranhamento e não da identificação. É um cinema que coloca em primeiro plano a si mesmo como cinema, como filme, como materialidade e processo de produção de significado, em oposição ao cinema da transparência, que é o cinema dominante. Além disso, para o Peter Wollen, o contracinema é o cinema da diegese múltipla, e não da diegese única, como o cinema dominante. E no contracinema se enfatiza a abertura em oposição ao fechamento e o desprazer em oposição ao prazer, assim como a realidade em oposição à ficção entendida como um processo de mistificação, né, e de ilusionismo. Além do Peter Wollen, o Robert Sturm cita também um teórico como o Jean-Louis Baudry, enfatiza muito como o tipo de cinema discurso, né, formulado pelo Jean-Louis Baudry é tributário do pensamento brechtiano. A expressão cinema-discurso é uma expressão muito importante do modo como o Ismail Xavier apresenta o pensamento do Jean-Louis Baudry sobre o cinema no livro O Discurso Cinematográfico. Mas ela é muito útil, de fato, para perceber o que está em jogo nas propostas do Baudry, né? E é justamente um cinema que opera discursivamente e explicita o seu caráter discursivo, construído, artificial. De modo que, para o Baudry, também há vários elementos importantes do pensamento do Brecht impactando as suas formulações sobre o cinema. Uma relação negativa com a narrativa é um primeiro elemento importante aí. Ao mesmo tempo, o segundo elemento é uma recusa à representação, a ideia da representação, sobretudo no seu sentido mimético. Ao mesmo tempo que se recusa também uma noção expressiva do discurso artístico, como se o discurso artístico devesse expressar
emoções do autor, né, do artista, essa concepção muito romântica, né, da experiência da arte. Além disso, para o Baudry, se trata também de colocar em primeiro plano a materialidade da significação, o discurso, né, o filme como discurso, o cinema discurso, e para fazer isso há uma preferência decisiva por estruturas que não são lineares, que são frequentemente permutativas ou seriais, né, baseadas em repetições, em elementos que vão se permutando e compondo um todo mais amplo, que tem um efeito, em última instância, também de estranhamento e muitas vezes bastante conceitual, né, na sua construção. Então esses são dois dos principais exemplos, né, citados pelo Robert Stan, de influências que o Brecht tem nesse período, mas isso é muito mais vasto do que esses dois exemplos, né, e é curioso também observar exemplos muito contemporâneos, entre os quais eu queria citar algo que está posterior ao horizonte, né, do próprio livro do Robert Stan, escrito lá nos anos 2000, né, publicado em 2000, traduzido em português em 2003. Né, muito depois disso a gente tem um trabalho importante da Johnny Carlos, em colaboração com o coletivo Legítima Defesa, na obra Black Brecht, né, cujo subtítulo não poderia ser mais significativo, dessa reivindicação de uma herança do Brecht e, ao mesmo tempo, de um deslocamento dessa herança. Né? O subtítulo da obra Black Brecht, E se Brecht fosse negro? Acho bastante interessante colocar esse experimento teatral também em contato, né, com o que tem sido feito no campo do cinema contemporâneo, sobretudo do cinema negro, onde talvez, né, uma releitura crítica das contribuições do Brecht possa estar em andamento, né, enfim, e outras contribuições sendo convocadas ao mesmo tempo. Toda essa influência do Brecht está relacionada à centralidade que vai ter nas teorias do cinema, sobretudo dos anos 60 e 70, o problema da reflexividade. Esse problema vai ter uma centralidade enorme nesse período, e é a ele que o Robert Stan dedica o capítulo 21 do seu livro, intitulado A Política da Reflexividade. Ali, né, o Robert Stan vai argumentar que, de fato, no pensamento contemporâneo, de um modo geral, permanece uma ênfase na reflexividade que deve ser entendida, né, essa ênfase, essa propensão, como ele diz, né, à reflexividade, diz ele, né, abre aspas, deve ser vista como sintomática não apenas da consciência linguística mais geral do pensamento contemporâneo, mas também do que se poderia denominar sua autoconsciência metodológica, sua tendência a investigar os próprios instrumentos. Fecha aspas. Então, Robert Stan associa essa ênfase na reflexividade, que tem a ver com a influência do Brecht, a duas características importantes do pensamento contemporâneo, que são tributárias, sobretudo, da virada linguística associada ao estruturalismo, né? São consequências tributárias, sobretudo, justamente de uma consciência linguística e também metodológica, né, que marca o estruturalismo, inclusive nas teorias do cinema, de figuras como Christian Metz, né, ou mesmo, numa outra chave, Umberto Eco ou Pier Paolo Pasolini, né, como a gente já falou numa aula anterior. O estruturalismo é justamente um dos responsáveis, né, uma das instâncias responsáveis por essa ênfase na reflexividade que, de fato, marca o pensamento contemporâneo desde a década de 60 e 70, mas até hoje. Né? Uma reflexividade que lá na década de 60 e 70 muitas vezes vai ser formulada questionando a própria ideia de realismo. Né? Mas essa é uma compreensão restritiva de realismo, que está sendo criticada pelas pessoas que defendem a reflexividade, né, de Peter Wollen a Jean-Louis Baudry, entre outras figuras. O realismo não é necessariamente antitético em relação à reflexividade. Né? O próprio Robert Stan vai chamar a atenção para isso,
lembrando, né, no capítulo sobre Brecht, como o próprio Brecht defende um realismo de um determinado tipo na sua confrontação do realismo naturalista do teatro dramático burguês, ou mesmo da literatura romântica, né, da literatura realista, melhor dizendo, dos romances do século XIX. O que o Robertson vai propor no capítulo da política da reflexividade é que justamente realismo e reflexividade não têm um valor absoluto, certo? Não é um positivo, outro negativo, um enganador, outro verdadeiro, nem nada parecido. Um politicamente relevante, né, e pertinente, outro politicamente descartável, né, enfim, nada disso. Mas ao contrário, eles podem se combinar de várias formas e gerar diferentes efeitos, e certamente não podem ser entendidos como polos, né? E aí é que o Robert Stan vai dizer que, em vez de entendê-los como polos, é mais interessante falar em coeficientes de reflexividade e realismo que não se fixam plenamente, né? Que podem variar diz o Robert Stan, né? De um gênero a outro gênero, de um período a outro período, de um filme a outro filme, né? E talvez a gente possa dizer, inclusive, que os coeficientes de realismo e de reflexividade podem variar no interior do mesmo filme, né? Há sequências de um filme que tendem mais ao realismo, assim como pode haver sequências menos realistas e mais reflexivas, né? E isso é muito comum, né? Sobretudo de acordo com as próprias propostas do Brecht, né? Em que uma sequência de uma peça ou de um filme encenando uma situação pode ser combinada com uma sequência em que se reflete, quebrando a quarta parede, interpelando o espectador sobre essa situação e sobre outras questões, né? Então há uma possibilidade de variar, né? De um lado um coeficiente alto de realismo e baixo de reflexividade, e depois, ao mesmo tempo, né, na mesma obra, mas no outro momento da obra, um coeficiente alto de reflexividade, um coeficiente mais baixo de realismo. É muito interessante pensar as coisas nesses termos, né, porque a gente deixa de tratar como um par dicotômico, né, ou como uma escolha que é preciso fazer, inclusive em termos criativos, né, como se a gente precisasse escolher o realismo ou a reflexividade como um paradigma de uma obra, né, ou de um roteiro, enfim, de uma vontade que a gente tem de expressão artística. Em todo caso, né, esses dois termos, tanto realismo como reflexividade, estão muito atrelados a um processo que também se intensifica nesse período, né, que está relacionado com a ideia do contra-cinema lá do Peter Wollen, que está relacionado com essa autoconsciência linguística metodológica, narratológica também, né, a respeito do cinema e da linguagem cinematográfica, que é justamente o processo de busca de uma estética alternativa. Esse é justamente o tema do capítulo 22 do livro Introdução à Teoria do Cinema, a busca de uma estética alternativa. Alternativa ao quê? Ao modelo dominante marcado pela estética clássica hollywoodiana. E aí o que é interessante é observar como algumas formulações a respeito, né, de estéticas alternativas lá nos anos 60 e 70, né, vão vir de pesquisas como essas, né, tributárias do estruturalismo, das transformações da narratologia, etc., do interesse no som no cinema, né, que também está muito atravessado pela influência da semiologia. Mas muito do interesse nas estéticas alternativas vem também de uma certa expansão, né, dos horizontes da própria teoria do cinema. Uma expansão que por um lado, geográfica, né, que tem a ver com o reconhecimento do cinema do terceiro mundo, com a reivindicação de um lugar de centralidade, não apenas política, mas estética, para os cinemas feitos em outros lugares do mundo, para além da Europa. Mas para além desse sentido geográfico de expansão das referências das teorias do cinema, há um sentido histórico também, relativo a pesquisas, por exemplo, a respeito
de períodos como o do primeiro cinema, ou do cinema dos primeiros tempos, feitas por figuras como André Gaudreau ou o Noel Birch, por exemplo, né? Assim como pesquisas sobre outros períodos históricos em outros contextos geográficos, né? E aí, então, outras experiências e modelos vão ser encontrados na história do cinema e das teorias do cinema. Por exemplo, né, o Noel Birch é um autor muito relacionado. Noel Birch é um autor muito relacionado a alguns estudos, né, a respeito do cinema japonês, por exemplo, etc. Mas entre os seus estudos está um estudo importante sobre o cinema dos primeiros tempos, em que ele vai formular a ideia de que esse cinema não é resultado de um interesse de saída na construção de narrativas, né, como o cinema clássico mas ele tem um outro conjunto de objetivos, ele tem um outro conjunto de procedimentos, de estilo, e esse cinema seria efetivamente contraposto, ou até oposto ao modo institucional de representação e de construção de narrativa associado ao cinema narrativo clássico. No lugar disso, em vez disso, o que marcou esse período anterior teria sido o que o Noel Birch chama de modo primitivo de representação, marcado por um estilo não linear, né, antipsicológico e descontínuo, e que vai conduzir o Noel Birch a identificar a importância também de momentos de tensão no interior do próprio sistema da narrativa clássica, né? Momentos em que a própria narrativa é interrompida por alguma dimensão de descontinuidade ou de não linearidade, né? Muitas vezes a gente entende esses momentos como momentos de quebra da continuidade no sentido negativo e até pejorativo enfim, descartável, né? Então é aquilo, muita gente que, sei lá, vai ver um filme de fantasia como O Senhor dos Anéis e adora identificar momentos em que aparecem coisas, né, inapropriadas para o contexto diegético, uma maçã que tem um selo de preço no meio da cena, né? Enfim, objetos cênicos que não deveriam estar lá, mas que apareceram na imagem, né? Objetos não cênicos, na verdade, né? Objetos, enfim, dispositivos eletrônicos, etc. Né? Então, perceber esses erros de continuidade, de fato, pode ser quase um esporte, né? De fãs e aficionados, mas é também uma possível porta de entrada justamente para esses momentos de tensão no interior da narrativa em que algo não se resolve plenamente no sentido dessa integração da narrativa. E é isso justamente que vai interessar muito em pesquisas históricas que têm um impacto muito grande sobre as teorias do cinema, como aquelas pesquisas realizadas pelo Tom Gunning, né? Um leitor do Noel Birch, certamente, e um colega do André Gaudreau, com quem escreveu, né, muito conjuntamente sobre o primeiro cinema, né, uma das suas grandes áreas de interesse, e que vai formular o conceito de cinema de atrações, né, em oposição ao cinema da integração narrativa que marca a estética clássica hollywoodiana, né. E aí, então, o cinema de atrações, né, comparável, portanto, ao modo primitivo, né, de representação, que é o termo do Noel Birch, é um cinema marcado por uma estética que é exibicionista e não voyeurista. Uma estética que deseja, né, a exibição do personagem ao espectador, que interpela o espectador diretamente, que quebra a quarta parede o tempo todo. Não no sentido plenamente brechtiano da quebra da quarta parede, talvez, mas no sentido que pode dialogar com as ideias do Brecht, inclusive, né? Esse primeiro cinema é um cinema em que direcionar-se ao espectador interessa, né? E não sustentar uma estética voyeurista em que o espectador vê sem ser visto.
Ao contrário, no cinema de atrações, o espectador é o tempo todo interpelado, confrontado, né? Muitas vezes ele é também o objeto de uma busca de um conjunto de efeitos de choque. Né? A ideia de atração é justamente isso, né? Algo que desperta um choque no espectador. Então, figuras como Tom Gunn, o Noel Burt, ou mesmo o André Godreau, a partir de diferentes interesses e campos possíveis aos quais eles estão associados, né, nas diferentes tendências das teorias do cinema, de fato, são responsáveis por identificar e detalhar uma compreensão crítica e bastante densa, né, de um outro modelo cinematográfico associado ao contexto do primeiro cinema, muito diferente do cinema narrativo. Além disso, a gente pode citar, certamente, né, um interesse renovado a partir da década de 60 e da década de 70 do século XX nas abordagens ou nas propostas das vanguardas dos anos 1920. Né? Propostas teóricas e estéticas, né? Propostas práticas, poéticas, ao mesmo tempo em que críticas e reflexivas, né? Marcadas justamente por uma confrontação do modelo dominante. Né? Então vai se buscar, muitas vezes, nesse contexto vanguardista, bases para a construção de estéticas alternativas. Além desse contexto, né, e como parte dessa busca no contexto vanguardista anterior de estéticas alternativas, existem as inúmeras vanguardas das décadas de 60 e 70. O Robert também menciona o New American Cinema, também poderia mencionar os novos cinemas, né, ao redor do mundo, cinema novo brasileiro, cinema novo alemão, ou as diversas novas ondas, né, a Nobel Bago, a Nouvelle Vague, né, japonesa, enfim, todos os contextos em que, de fato, há um engajamento, ao mesmo tempo numa consciência do que é a estética dominante hollywoodiana e numa busca por possíveis alternativas ou deslocamentos dessa estética dominante. Da mesma maneira, o estudo histórico vai estar muito relacionado a um reconhecimento de tradições anteriores de paródia, sátira e burlesco nas obras de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Irmãos Marx, entre outros, que são obras que vão aparecer a partir daí também, vão ser muitas vezes lidas, né, como alternativas ao cinema dominante. Né? E, finalmente, o Robert Stan também cita uma retomada, né, do interesse na obra do Mikhail Bakhtin, que, diz ele, né, abre aspas, cuja tradução para o inglês e o francês iniciou-se nos anos 60, fecha aspas, e é uma obra que, assim, nesse processo de revisitação ali nos anos 60, muito embora tenha sido escrita em diálogo com o formalismo russo, né, e em grande parte na primeira metade do século XX, a obra do Bakhtin vai ser amplamente recuperada nesse contexto, né, da década de 60 e 70 por algumas figuras importantes como a Julia Kristeva, que encontra na ideia do Bakhtin de dialogismo, a ideia de que um texto, por exemplo, um romance literário, é um texto polifônico, né, tem várias vozes em diálogo, em confrontação, em contradição, em conflito. Essa ideia vai ser importante porque a Julia Kristeva vai recuperar a ideia bakhtiniana de dialogismo a partir de um interesse no conceito de intertextualidade. Né? Um conceito sobre o qual o próprio Gérard Genette, né, o autor importante associado à narratologia, também formulou algumas ideias, né, pensando em termos de transtextualidade. Então, Bakhtin é uma referência importante aí num novo debate sobre essa ideia de intertextualidade, né, e dialogismo, com a Kristeva, o Genette, entre outras figuras, que conduz também, né, da sua maneira, a uma compreensão crítica do modelo clássico e a busca por alternativas. E entre essas alternativas, do ponto de vista do Bakhtin ao menos,
está certamente um interesse no carnaval, né? O carnaval foi um dos grandes temas de pesquisa do Bakhtin, o carnaval na Idade Média e no Renascimento, especificamente, né? E como resume, né, o Robert Stan, abre aspas, o carnaval, para Bakhtin, produz uma espécie particular de riso universal, uma alegria cósmica dirigida a todos, inclusive aos participantes do carnaval. Conforme a teorização bakhtiniana, o carnaval adota uma estética anticlássica que rejeita a harmonia e unidade formais em prol do assimétrico, do heterogêneo, do oximorônico e do miscigenado. Oxímoron é uma figura paradoxal, né, de linguagem. Então, Bakhtin, fechamos as aspas já do Robert Stan aí, né, é uma referência de uma busca também por estéticas alternativas no contato com uma certa cultura popular do carnaval, né? E é curioso perceber como esse contato com a cultura popular, que é em parte também a do carnaval, motiva contextos do primeiro cinema, ou do terceiro cinema, melhor dizendo, né? De confrontação do primeiro cinema. Justamente no contexto dos cinemas de terceiro mundo, como também outro contexto de busca de alternativas à estética dominante. Bom, dentro de todo esse contexto, né, de presença do Brecht, interesse na reflexividade e busca por estéticas alternativas, muito marcado pela influência, pelo impacto do estruturalismo, a gente de fato tem ao mesmo tempo um certo deslocamento, né, da parcial dessa matriz estruturalista a partir do momento em que ela intensifica o seu diálogo com a psicanálise, né? E esse é justamente o tópico principal do capítulo 23 do livro do Robert Stan, da linguística à psicanálise. A partir na passagem, né, dos anos 60 para os anos 70, justamente pode ser situada uma mudança de perspectiva que aparece inclusive nas obras, né, do Christian Metz, assim como nos números da revista Communication, né, que a partir dos anos 70, sobretudo, tanto a obra do Metz como a revista Communication, vão enfatizar esse diálogo com a psicanálise como uma espécie de fronteira mais avançada de desenvolvimento da semiologia e da discussão estruturalista, sobretudo na relação com o cinema, né? Então, em 1975, por exemplo, a Communication publica um número específico dedicado à relação entre psicanálise e cinema. De certa forma, demarcando não um abandono da semiologia de base linguística, né, e nem um afastamento completo em relação a ela, mas uma certa mudança de ênfase, né, passando-se da questão da linguagem cinematográfica como questão fundamental da semiologia do cinema para todo um conjunto de questões relacionadas a interrogação dos efeitos subjetivos produzidos pelos dispositivos cinematográficos. É aqui que a gente pode situar a abordagem muito influenciada pela psicanálise, né, das teorias do dispositivo. E o contexto, né, desse diálogo com a psicanálise é aquela releitura lacaniana, justamente, da psicanálise freudiana, sob a influência do estruturalismo. A releitura lacaniana, né, em que o Lacan chega a afirmar, né, com todas as letras, abre aspas, o inconsciente é, em seu fundo, estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem. Fecha aspas. Essa frase do Lacan, que está no seminário livro 3, As Psicoses, relativo, né, ao seminário de 55 para 56, mas tem uma publicação posterior, né, mas que deixa seu impacto já naquela época,
Essa frase, com muita frequência, é citada simplesmente, né, de uma forma reduzida, como o inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas ela convoca, de fato, para a releitura do conceito de inconsciente do Freud, esse arcabouço estrutural linguístico, né, linguístico-estrutural. Esse arcabouço que está muito presente no debate estruturalista, e que vai ser assim deslocado a partir dessa releitura lacaniana também. E aí que então se situa, né, entre outras coisas, o número da revista Comunicação de 1975, número 23, com o tema Psicanálise e Cinema. É um número em que Christian Metz publica artigos importantes, né, o significante imaginário desse número, né, que depois se torna o título de um livro, né, do Metz, intitulado O Cinema, ou melhor, o significante imaginário, psicanálise e cinema, né, publicado 2 anos depois desse número da Comunicação. O artigo também, o filme de ficção e seu espectador, justamente chamando a atenção, né, não mais para apenas a questão da linguagem cinematográfica entendida de maneira semiológica, mas para a relação do filme com o espectador como uma relação de subjetivação, de produção de sujeito, né, de forma, inclusive, em alguma medida comparável ao que fazem outros autores desse campo, né, como o Jean-Louis Baudry, Jean-Pierre Houdart ou o Raymond Bellour, entre tantos outros que poderiam ser citados aqui, associados às teorias do dispositivo e a essa influência da psicanálise. Todos eles, né, muito interessados em questões, né, relativas ao dispositivo cinematográfico e ao seu funcionamento como uma totalidade, portanto não apenas à linguagem cinematográfica e ao texto fílmico, mas à situação na qual ele se insere, ao contexto no qual ele pode interpelar o espectador, à situação cinematográfica da sala de cinema ou de outros dispositivos, né? Interessa também a esse contexto de teorização das teorias do dispositivo e da psicanálise nessa reelaboração parcial da semiologia do cinema, o lugar do próprio espectador, né? E interessa aí particularmente o conceito de ideologia, né? Um conceito que é central na produção teórica, por exemplo, do Jean-Louis Comolli, né? Conceito que tem uma inflexão marxista muito significativa, e um conceito que é crucial também para figuras como o Ismael Xavier, no contexto brasileiro, né? E que encontra, né, no debate mais contemporâneo, eco numa discussão, né, acho que central, de filósofos como Slavoj Zizek, entre outras figuras, né? De modo que, com as teorias do dispositivo, todas essas questões vão sendo abordadas, né, e pensadas com base em alguns conceitos que evidenciam como, entre os anos 50 e os anos 70, se configurou uma matriz teórica nas teorias do cinema. É uma matriz teórica muito influente, para além das teorias do cinema também, e que é definida pela articulação variável entre o marxismo, o estruturalismo e a psicanálise. Essa matriz teórica de marxismo, estruturalismo e psicanálise é que oferece os grandes conceitos dessas abordagens desse período, né? Então, por exemplo, o conceito de sujeito, tal como ele é entendido, né, nesse contexto, sobretudo na psicanálise, vai ser fundamental para que autores como Jean-Louis Baudry proponham uma verdadeira leitura analógica, né, da situação cinematográfica na sua relação com o que o Lacan descreveu como o estágio do espelho na formação do eu. Enfim, simplificando um pouco, esquematizando um pouco, a ideia aqui, né, para autores como Baudry, mas também outros que reivindicam essa comparação, essa aproximação, é que o estágio do espelho é o contexto de formação do eu, e que o cinema, a situação cinematográfica, envolve uma espécie de regressão
parcial ao processo que se ocasiona no estágio do espelho, na formação do eu. Então é como se cada espectador, sobretudo o espectador do cinema clássico, né, que é o que se tem em mente nessa formulação teórica, recupere ou regrida, né, parcialmente ao cenário imaginário desse estágio do espelho no momento em que assiste um filme. E isso está relacionado também ao conceito de identificação. Né, o conceito de identificação que descreve um desejo, um mecanismo do desejo no sentido lacaniano, né, mas não um desejo do outro, e sim um desejo do outro. Desejar o desejo do outro é o que orienta a relação, né, e a identificação. E no campo do cinema isso vai levar à diferenciação por figuras como Christian Metz, né, entre outras, entre a identificação secundária que é possível com personagens e a identificação primária que se pode ter, que se deve ter, né, na construção da experiência cinematográfica com a própria instância que oferece o filme, né, que dá a ver e ouvir o filme. Essa identificação primária é crucial e ela é uma identificação imaginária inconsciente, né, que reedita, de certa maneira, o próprio estágio do espelho como uma regressão. Toda essa discussão está muito baseada também numa certa tríade lacaniana, que diferencia o imaginário como esse terreno da identificação do sujeito com a mãe no estágio do espelho, né, ou, enfim, com a instância que dá a ver o filme no cinema, o real como essa instância que é irredutível ao imaginário e também irredutível ao simbólico, que é a terceira instância, que é a instância da lei, da regra, da linguagem, da entrada na linguagem. Né? Essa tríade lacaniana vai ser importantíssima para as formulações teóricas a partir desse momento. Né? Muitas delas marcadas pelo reconhecimento do modo como o cinema, muitas vezes, sobretudo o cinema hollywoodiano, apela para identificações imaginárias no seu cerne, para reproduzir uma certa ordem simbólica. E, ao fazê-lo, exclui qualquer possibilidade de emergência perturbadora do real. Né? Controla o real, reprime o real. Isso tudo está também vinculado a conceitos característicos da psicanálise, né? E a preocupações características do diálogo da psicanálise com o cinema, como, por exemplo, a possível aproximação, né, a busca de analogias e diferenças entre cinema e sonho, que é recuperada por várias dessas conversas, né, desse período, assim como conceitos que a gente já mencionou aqui, né, como voyeurismo, narcisismo, fetichismo, entre outros. Tudo isso configura essa matriz teórica de marxismo, estruturalismo e psicanálise como matriz dominante, sobretudo na década de 70 do século XX, e matriz na qual vai emergir justamente aquilo que é o foco do capítulo 24 do livro do Robert Stam, a intervenção feminista nas teorias do cinema. A intervenção feminista vai ser um contexto marcado, né, por um diálogo com essa matriz de marxismo, estruturalismo e psicanálise, ao mesmo tempo que vai ser marcado por uma confrontação dialógica bastante crítica e incisiva dessa matriz. Uma confrontação a partir do feminismo, né, de uma tradição feminista que é mais ampla do que essa matriz e que é mais heterogênea também do que ela, e que evidencia a importância do próprio feminismo como uma matriz metodológica e teórica nas reflexões sobre o cinema, né, que não é certamente inaugurada nesse período por essa intervenção feminista a que se refere o Robert Stam, mas que vai ser reformulada por figuras como a Laura Mulvey, entre outras autoras associadas a esse contexto. E aí, então, né, nessa matriz teórica desse período, com a qual o feminismo vai dialogar na intervenção feminista, nós temos
nos termos do Robert Stan, né, uma divisão aí entre uma certa divisão de trabalho teórico, vamos dizer assim. Né? Robert Stan descreve essa divisão de trabalho teórico da seguinte forma, abre aspas, o marxismo forneceria a teoria da sociedade e da ideologia, a semiótica, a teoria da significação e a psicanálise, a teoria do sujeito. Fecha aspas. Diante dessa matriz, o que se aprofunda, sobretudo após 1968, é justamente uma série de crises. Né? Crises diante, sobretudo, do prestígio do marxismo. Né? E esse declínio do prestígio do marxismo pós-68, relacionado em alguma medida à tomada de consciência a respeito, na Europa, sobretudo, e nos Estados Unidos, a respeito das experiências do socialismo real e das arbitrariedades e problemas aí envolvidos, se vincula ao mesmo tempo nas décadas de 60 e 70 com um contexto muito intenso de lutas, tanto no terceiro mundo como dentro do primeiro mundo, associado a diversos movimentos sociais. Né? Não apenas o movimento operário dos trabalhadores, certamente continua fundamental, mas há uma efervescência de movimentos muito mais fragmentados e diversos em termos de identidades, né? Como o feminismo, né? Os movimentos associados ao que o Robert Stan descreve como a liberação gay, né? Enfim, as reivindicações de direitos das pessoas homossexuais, e assim como outros movimentos de apoio a minorias, entre aspas, né? E mesmo o movimento ecológico, né? Que ganha força nesse período. E é nesse contexto, então, de um conjunto de movimentos sociais muito diversificado, que se intensifica a partir da década de 60 e 70, que se situa a intervenção feminista nas teorias do cinema. O Robert Stan aponta para uma primeira onda de manifestações, né, feministas, ou um primeiro conjunto de manifestações feministas nos estudos de cinema, associada a alguns fenômenos, como o surgimento dos festivais de cinema de mulheres em cidades como Nova York e Edimburgo. Ao mesmo tempo, ele associa esse primeiro conjunto de manifestações a obras como a obra da reverência ao estupro, em tradução livre, né? From Reverence to Rape, The Treatment of Women in Films, in the Movies, o tratamento das mulheres nos cinemas, né? Publicado em 74 e republicado depois em uma revisão em 1987, da autora Molly Haskell. Né? E o título de uma obra como essa é bastante representativo de uma marca desse primeiro período que o próprio Robert Stan destaca, que é o interesse na própria análise da imagem das mulheres, né? Como elas são, como diz o subtítulo do livro, qual é o tratamento das mulheres no cinema. Né? E aí ela mapeia, né, diferentes imagens que, de alguma maneira, recobrem, né, esse escopo, esse contínuo bastante divergente, né, que vai dar reverência a uma suposta santidade do feminino, à violência mais extrema do estupro, que subjuga plenamente como um objeto o feminino. Esse tipo de análise está muito presente numa certa tomada de consciência a respeito do modo de representação das mulheres no cinema, sobretudo no cinema hollywoodiano. Além da Molly Haskell, o Robert Stan cita, né, outros livros importantes desse período, mas talvez a gente possa, sobretudo, destacar como, ao lado desse tipo de formulação, né, baseada numa ideia de análise de imagens, né, das mulheres, a gente encontra também formulações muito significativas que vinculam a estudos mais analíticos e teóricos à prática cinematográfica, que indicam um cinema feito por mulheres como contra-cinema.
convocando aqui uma noção que também o Peter Wollen trabalhava na mesma época, mas aqui marcando a noção de contracinema como uma noção vinculada a uma questão de gênero, né, a uma questão feminista. É isso que está no horizonte de um texto publicado pela Claire Johnston em 1973, intitulado O Cinema de Mulheres como Contra-Cinema, Women's Cinema as Counter-Cinema, publicado justamente no contexto, né, de um desses festivais aí de cinema de mulheres em Edimburgo. Junto com esse universo, é interessante notar como o debate feminista vai encontrar um lugar dentro de algumas revistas. Entre essas revistas está uma revista chamada Scream, muito vinculada ao campo conhecido como Scream Theory, talvez pelo nome da revista, mas também pela ênfase, né, dessa revista numa certa lógica do estudo a partir da própria relação com a tela, né, com a imagem. Uma revista que é anterior a esse período, né, periódico fundado em 52, mas que nos anos 70 ganha centralidade no debate, né, na intervenção feminista, sobretudo com a publicação do texto Prazer Visual e Cinema Narrativo, da Laura Mulvey, né, no volume 16, número 3, no outono de 1975. Esse texto está traduzido, né, para o português na coletânea Experiência do Cinema, organizada pelo Ismael Xavier. É um texto clássico da intervenção feminista, um texto fundamental, em que fica extremamente explícito o diálogo crítico com a matriz de estruturalismo, marxismo e psicanálise, particularmente com a psicanálise. É ali que a Laura Mulvey formula um dos conceitos centrais dos estudos feministas de cinema, o conceito de olhar masculino, né? O male gaze, no termo em inglês. E é interessante marcar esse termo em inglês, sobretudo pela palavra gaze, né? Que é uma palavra que designa um tipo de olhar unívoco, né? Unidirecional, que não tem devolução, né? Que não olha, o objeto de um gaze não olha de volta, né? É uma mirada, talvez, né? Usando uma expressão talvez próxima do espanhol, né? Que traduziria esse termo male gaze como mirada masculina, mas que a gente pode também trazer para o português pela sua relação com a ideia de mira, né? Uma mira é justamente esse olhar do gaze, né? Uma mira que atinge o seu objeto, né? Como mira e potencialmente, né, como arma, é justamente o que define, né, a própria construção do olhar masculino no cinema nos termos da Laura Mulvey, né? Uma construção que é expressiva, que está relacionada a um inconsciente patriarcal que define a experiência do cinema, sobretudo ela está pensando no cinema narrativo clássico hollywoodiano. Esse texto, então, publicado lá em 75, né, no periódico Scream, explicita uma série de coordenadas, né, para o pensamento feminista, para uma intervenção feminista, como diz Robert Stan nas teorias do cinema. Essa intervenção feminista é uma intervenção baseada em vários conceitos psicanalíticos relidos numa chave feminista, né, inclusive envolvendo aí uma crítica da teoria freudiana a respeito do desejo e da libido como fundamentalmente masculinos, né? Há um questionamento disso, há um questionamento da ordem patriarcal que permite ao Freud afirmar ou teorizar, né, nesse sentido, e há, no caso do texto da Laura Mulvey, um interesse em confrontar o modo como o cinema narrativo produz prazer visual, né, por meio de uma objetificação do feminino, do corpo feminino, sobretudo. Ela vai falar do homem como portador do olhar e da mulher como objeto do olhar no cinema narrativo clássico. E ela vai descrever essas posições como posições estruturais que organizam o discurso fílmico. Então, mesmo uma espectadora mulher diante de um filme clássico, ela é interpelada
a partir de uma identificação primária com esse olhar masculino, né? E ela deve, em alguma medida, fazer esse jogo, ou ela não consegue experimentar o prazer fílmico, o prazer do filme, o prazer visual, inclusive, né? Esse prazer que ela define também por meio de um termo freudiano, que é a escopofilia, né? Essa busca de um prazer no mero ato de olhar, marcado pela objetificação do outro. A obra da Laura Mulvey é muito mais vasta do que esse artigo, certamente, né? E está atravessada por esse tipo de interrogação feminista, ao mesmo tempo que está relacionada com um monte de outros temas de interesse, né? Que aparecem em livros como o livro que retoma e atualiza, né? O ensaio de 75, publicado em 89, chamado Prazer Visual e Outros Prazeres, né? Visual and Other Pleasures, infelizmente não traduzido para o português, mas que depois da primeira publicação em 89 teve uma segunda edição revista e ampliada em 2009, assim como outros livros em que ela, né, explora outras questões, inclusive questões relativas a uma certa teoria do dispositivo, né, e a outros campos de investigação. Por exemplo, um dos livros bem recentes dela, né, intitulado A Morte 24 quadros por segundo, publicado só em inglês, né, é um livro que envolve, né, uma certa um interesse mesmo, né, no que nos efeitos possíveis do aparelho de DVD, né, para a experiência do cinema. Então tem toda uma série de interesses aí importantes, né, da obra da Laura Mulvey que ultrapassam o horizonte feminista ao qual ela muitas vezes está relacionada e é mais diretamente relacionada, né, nas teorias do cinema. Seja como for, a intervenção feminista dela permanece uma referência clássica e foi publicada justamente nesse periódico Screen em 1975. Além desse periódico, é possível citar uma revista que existiu entre 72 e 75, Women and Film, e a revista que foi fundada pelas mesmas pessoas envolvidas nessa revista Women and Film, a partir de 76, reunindo um debate muito denso sobre o feminismo nas teorias do cinema e também no campo dos estudos de mídia e de estudos culturais, que é a revista Câmara Obscura, né? Uma revista que de fato explicita, sobretudo em 95, né, uma ampliação do seu campo para além das teorias do cinema, mas que desde 76 tinha como subtítulo justamente um direcionamento para essa relação entre feminismo e teoria do cinema, né? Mas que a partir de 95 passa a ter como subtítulo Feminismo, Cultura e Estudos de Mídia, né, ampliando um pouco o escopo, mas permanecendo, portanto, orientada por esse interesse no feminismo, né? Então é um periódico fundamental desse campo e muito importante, né, de ser mencionado, sobretudo porque reúne trabalhos de figuras que estão sendo mencionados aqui, né? Para dar um outro exemplo, a E.N. Kaplan, né, publica artigos nesse periódico e é uma referência central, que inclusive tem livro traduzido para o português, e que é, portanto, uma autora com a qual, né, é possível acessar também em português as teorias feministas. Dentro dessa conjunto de abordagens, o Robert Stam vai destacar alguns momentos ou movimentos, né, que permanecem possíveis depois dessas abordagens feministas dos estudos de cinema. Sobretudo num primeiro momento, segundo ele, mas de forma que permanece ainda hoje muito presente no debate, há todo um conjunto de estudos marcados pela denúncia das imagens negativas da mulher no cinema. Certamente, quando ele fala da importância desse tipo de estudo, ele está lembrando de livros como o livro da Molly Haskell, From Reverence to Rape, né? Ao mesmo tempo, para além de livros como esse, né, há toda essa intervenção teórica marcada pela influência da matriz teórica, pelo diálogo crítico com a matriz teórica de marxismo, estruturalismo e psicanálise, que vai ser reelaborada,
né, com base num foco justamente na questão do olhar, né, não só, portanto, na questão das imagens das mulheres, mas do próprio olhar que se deposita sobre elas e que constrói essas imagens, né, que é, portanto, que é no cinema narrativo clássico, sobretudo, um olhar masculino. E é muito interessante perceber que a E.N. Kaplan, né, essa autora que tem, inclusive, né, alguns trabalhos traduzidos para o português, particularmente esse seu livro de 83, né, As Mulheres no Cinema, Os Dois Lados da Câmera, num livro da década de 90, esse Feminism, Film and the Imperial Gaze, Looking for the Other, né, olhando pelo outro, ou procurando o outro, né, numa tradução livre, Feminismo, Cinema e o Olhar Imperial, ela vai, inclusive, vincular a discussão feminista com a discussão anticolonial, anti-imperialista, se quiserem, avant la lettre, né, decolonial, não é o termo da época. E é nesse livro, por exemplo, que ela enfatiza uma distinção muito interessante entre o termo gaze, que marca a ideia do male gaze, o olhar masculino, ou do imperial gaze, o olhar imperial, né, ou a mirada masculina, ou a mirada imperial, como eu expliquei antes. E ela vai diferenciar isso do conceito de looking relations, né, ou relações de olhar, né, nas quais o olhar é mútuo, né, o olhar é muitas vezes devolvido e flui de um sujeito ao outro. Né. Então há um interesse na questão do olhar que é bastante multifacetado e muito interessante em trabalhos como esses. Né. E é muito curioso perceber que também no caso da E.N. Kaplan, assim como de qualquer uma dessas teóricas que está aqui vinculada à intervenção feminista, né, o escopo dos interesses ultrapassa amplamente o debate feminista entendido como se fosse um debate específico. Né? E ele não deve ser entendido como um debate recortado, específico e isolado em relação aos outros. Né? Ele é um debate central que essas autoras, sobretudo, conduzem, né, e fazem reverberar em outros contextos temáticos e de debate teórico. Né? Então é muito interessante perceber que uma obra bastante recente da E.N. Kaplan fala justamente de trauma, né, em relação à crise climática, analisando filmes e obras literárias distópicas que apontam, né, para essa questão da crise climática que nós temos vivido. Né? Certamente trazendo para isso uma perspectiva muito associada ao feminismo. Né? Então tem diversas autoras desse contexto que vão aprofundar, sobretudo, esse diálogo com a psicanálise, né, com a semiologia e também, em alguma medida, com o marxismo, e que vão desenvolver essa intervenção feminista na sua multiplicidade, na sua diversidade. Né? E entre essas autoras a gente pode situar também a Marianne Duane, né, uma outra autora que tem texto traduzido em português, um texto publicado em 1980 originalmente, intitulado A Voz no Cinema, Articulação de Corpo e Espaço, né, publicado na coletânea Experiência do Cinema, organizada pelo Ismael Xavier. Né, entre tantos outros temas da sua obra, nesse texto em especial, ela vai propor uma abordagem bastante interessante para a questão da voz, né, portanto contribuindo decisivamente a partir de uma perspectiva que também é, em alguma medida, marcada pelo feminismo, para a teoria do som no cinema, para a teoria da voz, especificamente no cinema. Né? Sugerindo que o cinema é uma arte marcada por uma experiência de um corpo que, sendo reconstituído pela tecnologia e pelas práticas do cinema, é um corpo fantasmático, né? Que oferece uma espécie de ponto de identificação para o espectador. O que torna a voz off, né, aquela voz que não soa a partir dentro da imagem, de um corpo visível na imagem, uma voz duplamente fantasmática.
né, a partir de um personagem que não está no quadro. E pensando nessas relações, ela vai interrogar também a convenção da voz-over no documentário, nas produções jornalísticas, que, sobretudo na época em que ela escreve, né, tendia a ser predominantemente uma voz masculina, na qual se investe uma posição privilegiada em termos de conhecimento, de autoridade da voz. E ela vai tentar diferenciar os espaços que estão em relação na situação cinematográfica, né? Identificando o espaço da diegese, né, que não é um espaço limitado fisicamente, mas sim um espaço virtual, construído pelo filme, pela sua narrativa, e que tem determinadas características concretas em termos, sobretudo, de audição e de visão, né, que são as duas instâncias básicas da experiência sensorial cinematográfica. A esse espaço da diegese também está relacionado ao espaço visível da tela, que é o espaço que recebe a imagem, que pode ser medido, que tem proporções, etc., né, e que é onde estão os significantes visíveis da imagem. E há também o espaço acústico da própria sala de projeção, que é um espaço visível que envolve o espectador e no qual o som vai operar em torno do espectador. Então, notem como na formulação dela existe um interesse em uma certa questão feminista, sobretudo quando ela chama atenção para a presença predominante de vozes masculinas exercendo o papel da voz-over, aquela voz objetiva, aquela voz de Deus, né, no documentário mais convencional e no jornalismo. Mas há também toda uma série de contribuições a teorias do som, né, e da voz no cinema. E junto com tudo isso, com essas contribuições teóricas, né, desde a intervenção inaugural da Claire Johnston sobre o cinema de mulheres como contra-cinema, há um interesse muito explícito na ideia, na possibilidade de uma escrita cinematográfica especificamente feminina. Ou seja, trata-se de investigar aí as possibilidades do cinema feito por mulheres como contra-cinema ou na sua multiplicidade, né, como um cinema que pode ser também próximo do cinema dominante, mas que carregaria, mesmo quando próximo do cinema dominante, singularidades, né, características específicas associadas a essa condição feminina. Então esse é um dos grandes temas da discussão feminista ainda hoje, né, a possibilidade ou não se estabelecer essa ideia de uma escrita cinematográfica feminina, por assim dizer. E, finalmente, cabe mencionar um conjunto de críticas, né, à intervenção feminista, sobretudo a essa primeira intervenção na qual predominam as autoras aqui comentadas hoje, que é uma intervenção muito marcadamente branca. Né? E o feminismo negro, a gente vai ver depois, a partir do diálogo com figuras como a Bell Hooks, entre outras, vai justamente fazer uma série de críticas a esse tipo de teorização que não especifica, né, uma relação possível com dimensões de raça, de classe, entre outras, né, que pensa a mulher como uma espécie de tipo universal, escondendo aí nessa pretensa universalidade, na verdade, uma referência à condição de mulheres brancas. Né? Essa, pelo menos, vai ser a crítica do feminismo negro a esse horizonte, né, de teorização feminista. Seja como for, a influência dessa intervenção feminista permanece muito incisiva. Né? E um dos efeitos dessa intervenção foi justamente a observação de, a partir de uma perspectiva feminista, né, uma série de possíveis críticas podem ser feitas a outras teorias pela sua ênfase não marcada, né, supostamente universal, numa experiência masculina, né, no olhar masculino, inclusive. O Robert Stan resume da seguinte forma alguns exemplos, né, dessa consciência crítica feminista a respeito de outras perspectivas teóricas. Abre aspas. As realizações da teoria feminista do cinema expuseram retroativamente o substrato masculinista da própria teoria do cinema, a misoginia erotizada dos surrealistas,
o heróico edipiano masculinismo da teoria do autor, a objetividade pretensamente sem gênero da semiótica. Né? E inúmeras outras abordagens poderiam ser também lembradas, né? Justamente porque não colocam em questão a possível relação da experiência do cinema com a diferença de gênero produzida no nosso contexto social, sobretudo, a partir dessa lógica patriarcal, né, que é predominante nesse contexto, do ponto de vista feminista. As críticas, assim como as contribuições, né, que se preservam a respeito da intervenção feminista, permanecem reverberando no debate contemporâneo. Né? E todo esse percurso do Robert Stan, que é em alguma medida historiográfico, né? e inclusive cronológico no seu panorama, a partir, né, da segunda metade, e nesse contexto em que a gente está já na aula de hoje, é um percurso que cada vez mais se ramifica e fala de diálogos simultâneos e confrontações co-presentes, né, na mesma época, no mesmo tempo, que marcam as teorias do cinema. E a partir de agora, de fato, todas as tendências, né, que a gente deve estudar estão, acho que, bastante marcadas por esse conjunto de possibilidades de co-presença, de articulação múltipla e de crítica transversal. Ao mesmo tempo que todas essas tendências estão o tempo todo recuperando teorizações historicamente anteriores, né, cronologicamente anteriores, e reativando debates a partir de perspectivas contemporâneas, evidenciando que a história das teorias do cinema não apenas não é uma história linear, como qualquer outra história, é uma história marcada por sedimentações e revirações, né, e reviragens, sei lá, reviradas, né, temporais. É uma história marcada por múltiplas camadas temporais que se sobrepõem e se articulam de maneira móvel e não linear, e portanto, uma história marcada por anacronismos. Né? E talvez essa seja, inclusive, uma das grandes dificuldades do livro do Robert Stan. Justamente por chamar a atenção para esse percurso cronológico, por organizar o seu livro com base num percurso como esse, ele acaba enfatizando a dimensão mais cronológica e não conseguindo estabelecer tanto essas relações transversais. Ele faz várias dessas relações no texto, mas do ponto de vista estrutural da argumentação do livro, elas são menos enfaticamente presentes. Mas é interessante observar que elas permanecem relevantes e que certamente isso não se deve apenas à abordagem do Robert Stan ou de qualquer outra pessoa a respeito das teorias do cinema, mas isso se deve às próprias características das teorias do cinema. Né? São características em que esse debate continua em andamento, e é um debate necessariamente envolvendo diferentes épocas e a multiplicidade histórica da experiência e da teoria do cinema.